Olá, sejam bem-vindos aí de volta. Estamos aí para nosso último módulo aí desse módulo transversal da engenharia de software, né? Hoje vamos falar aqui nesse momento sobre arquitetura. Ficou faltando falar sobre o modelo C4, né? Mais detalhes, a gente fazer um exercício aí. Vamos voltar aqui, ó. Pronto. Então vamos falar de arquitetura de software, né? Então nessa modelagem está faltando arquitetura. Assim, vai lembrar que nossa modelagem aqui, né, em termos de arquitetura, é a mais simples possível e ela está sendo proposta aqui no contexto porque os contextos são muito importantes, os contextos sociotécnicos. Vou guardar isso aí, pessoal. Então, o nosso contexto aqui está sendo direcionado para realmente ser simples, para realmente fazer sentido em relação ao treinamento que está sendo oferecido aqui no Codifico, ok? Então, para a gente avançar aí, eu vou novamente explicar o C4, vou aprofundar um pouco mais o C4 aí e a gente vai fazer um exercício. E mais do que isso, né? Nessa aula também a gente vai conseguir fazer o quê? Eu vou recapitular tudo que foi feito até o momento, eu vou atualizar o documento de especificação do sistema e a gente vai fazer junto aqui a definição da arquitetura no C4. Vou mostrar como é que faz, a gente vai fazendo em conjunto aqui. E depois fica alguns desafios para vocês fazerem lá, mas em termos assim, de C4 é para ser algo bem simples. A complexidade está em fazer sentido do todo aí, e por isso que hoje aqui nesse momento aqui a gente vai também aproveitar para revisar o material e tentar concluir ele da melhor forma possível aqui, beleza? Vamos lá? Então aqui, ó. A arquitetura de software, né, como eu já falei para vocês em outros momentos, mas reforçando aqui, é algo, uma especificação muito complexa de ser feita. E a gente tem alguns padrões de especificação de modelos, né, de modelos de apresentação de arquitetura, mas esses modelos eles são precários e praticamente cada desenvolvedor vai ter o seu próprio modelo, né? Apesar de que a gente tem algumas iniciativas louváveis aí de integrar, e a gente está aproveitando uma, né, que foi desenvolvida pelo desenvolvedor Simon Brown, e ele propôs o C4, a gente vai utilizar. Mas para vocês terem uma ideia aqui de como há uma confusão em relação a isso, eu fui utilizar quem, né, para fazer a busca? O Google vai dar uns diagramas OML lá e tal, enfim, não tem nada tão interessante, vocês podem fazer aí para você. Aí eu fui usar o Stable Diffusion, né, que é esse gerador de imagens. Então você dá o texto para ele e ele gera imagens para você. Qual que foi o texto que eu coloquei? Coloquei em inglês, né, o Software Architecture, e ele gerou várias imagens aqui. Eu destaquei 4 imagens geradas por ele aí, né? São imagens que elas não têm um significado, mas elas mostram algumas imagens assim do sentido que essa IA está fazendo sobre a arquitetura de software, que é algo muito abstrato. Achei essa aqui bonita, essa aqui parece um diagrama, assim, tem até um prédiozinho, tem uns componentes de software aqui dentro, achei bem bonitinha essa. E as outras estão mais relacionadas com essa questão de modelos, né, ilustrativos, com figuras simples, figuras baseado em diagramas de blocos, né? Então você vai ter esses blocos que vão representar algum conceito e o relacionamento entre esses blocos. Esses blocos podem estar agrupados em componentes, em containers, né? Então vai, é, as representações vão girar em torno disso aí. Vou ter que ter esses blocos, relacionamento entre os blocos e agrupamento lógico entre os blocos. Talvez até fazendo camadas entre eles. E aí tem os relacionamentos, enfim. Então é isso que eu vejo nessas figuras geradas aqui pela IA, é o que eu consigo reconhecer aqui, né? E é porque faz parte dos fundamentos mesmo, né? E o que é importante a gente ter, né? A gente já falou dos modelos de novo. O modelo é muito importante. O modelo tem que é uma ferramenta para comunicação. Essa ferramenta de comunicação, ela tem que ser consistente. Não adianta nada você criar aqui uma figura super bonita em que o quadrado vai representar uma classe do sistema, o outro quadrado vai representar um software rodando, outro quadrado vai representar um dispositivo de hardware, e começa a misturar as coisas porque os mesmos símbolos estão sendo utilizados para representar coisas diferentes. Então, essa aqui é a dificuldade nos modelos, quando a gente vai utilizando modelos sem ter uma precisão muito clara do que está sendo representado ali, é que vai virando uma confusão muito grande. Então, a gente vai utilizar aqui o C4, que já tem uma definição bem consolidada do que é relevante representar no modelo para comunicar sobre a arquitetura do software, do sistema. E então, nesse sentido, vamos aproveitar ele para poder entender melhor como que ele é construído, a proposta dele, e vamos utilizar ele para representar o nosso sistema que está sendo proposto. Utilizar ele na documentação do sistema desenvolvido por nós aqui, por vocês aí. E lembrando que o objetivo aqui é que vocês consigam fazer essa modelagem do projeto final de vocês, que vocês estão propondo. Vamos lá, pessoal.
Vou resgatar aqui só de novo, a gente está nessa etapa aqui, né? O objetivo é a criação do software, vocês criarem software, vocês serem desenvolvedores de software, capazes de fazer o projetinho de vocês aí. Vocês têm problema, tem alguma ideia, e a gente está nessa etapa de design aqui para dar a solução. Então a gente está falando mais sobre esses processos, métodos técnicos e ferramentas. Estou resgatando essa imagem aí, porque essa na última aula desse módulo transversal vai fazer sentido recapitular esses conceitos todos. Nossa metodologia aqui, diamante duplo, né? Que parte do problema chega à solução. Aí você pode falar que são 6 etapas, né? Problema, descobrir, definir, aí tem a definição, desenvolver, entregar e chega na solução final. Eu vou colocar em 4 momentos principais aí, né? 4 etapas principais. Descobrir, definir, né? Descobrir você vai em divergência, né? Você quer explorar o máximo possível de possibilidades, né? De necessidades de uso, né? Ou necessidades em relação ao problema. Então a gente vai divergir, a gente utilizou as o quê? As personas, né? Mapa de empatia, histórias de usuários. Depois tem que definir, a gente vai fazer aquele refinamento das histórias dos usuários para poder gerar as funcionalidades, né? Especificar as funcionalidades, para então desenvolver o sistema que é a definição ali do quais são os dados serão geridos pelo sistema, como é que vai ser a interface, as tarefas concretas que os usuários irão poder fazer no sistema. Essa é o desenvolvimento e no final a gente entrega aí fazendo a avaliação junto ao cliente da solução proposta. Vamos lá, foi muito rápido? Vamos de novo, com mais calma aqui. Importante, pessoal, vocês vão ficar feras aí nessa visão. Então, lá, são dois diamantes, o diamante da estratégia e o diamante da solução. Ou melhor, eu estou chamando de o diamante do problema e o diamante da solução. O diamante do problema, o objetivo é definir a estratégia de solução. E a estratégia, né, do que tem que ser feito, né? O diamante da solução é executar, né, viabilizar a execução da solução. Ok? Então vamos lá. Esse primeiro diamante aqui, na etapa de descobrir, utilizamos personas, utilizamos mapa de empatia para poder fazer esse processo de empatizar, de fazer imersão em relação aos nossos usuários, a quem serão os impactados pelo sistema, né, para entender melhor o problema. Utilizamos uma ferramenta de inteligência artificial, o ChatGPT, para nos ajudar a gerar as histórias. Para isso, não basta chegar lá e pedir para ele gerar as histórias, que ele alucina muito, vocês já viram, a gente já conversou sobre isso. É importante contextualizar, criar algum contexto, um pano de fundo, e aí vai dialogando com ele para poder gerando. E no final a gente tem que fazer um refinamento dessas histórias dos usuários. Então, nessa etapa aí a gente descobriu, a gente entendeu, né, aprofundamos a nossa compreensão em relação ao problema, né, o que tem que ser resolvido. Beleza? E depois, o que a gente fez na sequência? Não, antes é importante falar isso aqui, ó. Essa primeira parte aqui foi muito fundamentada aí nesse livro da engenharia de software do Marco Turvalente, o professor da UFMG, e você está disponível para vocês acessarem aí. Pode fazer, se necessário, consultar esse fundamento. Então, estou colocando aqui a nossa metodologia, estou colocando aqui os nossos métodos e técnicas e o fundamento considerado aí nesse momento. Na sequência aí, a gente refinou as histórias do usuário em termos aí de funcionalidades. E as funcionalidades nós estamos chamando de épicos, né? Então ficou o épico dessa forma bem objetivo, uma frase só para cada funcionalidade na forma de um épico. Então conseguindo enxergar direitinho aí? Aqui eu copiei daquele documento de especificação, não tem novidade aqui não, é só ressaltando que é daquela forma, né? Como está o usuário, eu quero fazer algo, né, com algum objetivo, com uma razão, um porquê. Beleza, definimos já o que o sistema tem que ter. Chegamos nessa parte aí. E aí avançamos para no diamante das soluções, né? E aí é um processo de refinamento, né? Refinamento das histórias também pode acontecer de ser necessário modificar um pouco as histórias dos usuários, os épicos para fazer sentido em relação ao que a gente está propondo aqui nesse desenvolvimento. É um processo, né? O desenvolvimento aqui é um processo de divergência, novamente. Eu posso explorar diversas formas de fazer a implementação de uma solução para atender essas funcionalidades. E aí vocês já aprenderam a disciplina lá de banco de dados, como fazer. Então aqui tem uma representação de um diagrama de entidade de relacionamento básico. Então vocês vão utilizar essas representações básicas para descrever quais são os dados que serão gerenciados pelo sistema. É muito importante, né, fazer essa etapa aqui, considerar essas definições que vão guiar o restante do processo, principalmente lá nas telinhas. Então quando vocês forem fazer
as telas de interação com o usuário. Vamos basear no modelo de dados, e aí vocês podem ficar até refinando esse processo mesmo. É um processo iterativo, você vai fazendo refinamentos sucessivos. Então, até esse símbolo aqui é justamente para poder dar essa ideia de uma espiral, num processo de refinamento sucessivo aí. Faltou a gente ainda fazer, que a gente vai fazer hoje, a questão do modelo C4, que vai falar da arquitetura, ainda vou explicar um pouco melhor aí, mas ele é o diagrama, eu acredito que vai ser o mais fácil dessa história aqui toda, de acordo com o que a gente está trabalhando nesse momento. Tem arquiteturas mais complexas que vão demandar modelos mais sofisticados, mas do jeito que a gente está trabalhando aqui, será um modelo mais simples. E por fim aí, a gente tem o Figma, a gente teve a aula passada aí que falou sobre a interação humano-computador, né? Tem a questão da interface com o usuário e da experiência do usuário. A interface do usuário se atendo aos elementos concretos da interface e que vai influenciar a forma, né, a experiência do usuário utilizando o sistema para resolver o problema dele. E lembrando, né? Lembra o conceito de usabilidade, que é um sistema com boa usabilidade? São usuários específicos, com objetivos específicos, né? O sistema vai prover ele efetividade, eficiência e satisfação no uso em contextos específicos para atingir esses objetivos específicos deles. Sempre em termos de questões específicas. É por isso que é fundamental desde o início que resgatar que você tem uma variabilidade de usuários específicos, de objetivos específicos, de contexto de uso específico, porque isso tudo vai influenciar na usabilidade do sistema. Porque para a gente prover uma solução de software que permita esses usuários aqui, específicos, com objetivos específicos, num contexto específico, a atingir, né, seus objetivos, eles, né, de forma efetiva, eficiente e com satisfação, é fundamental ter esse processo todo considerado aqui. Então, a partir daqui dessas definições específicas, a gente vai propor uma solução de design que atenda essas definições. Então, o processo é todo bem encadeado. Então, veja que são muitas etapas, pode ter uma complexidade. Para você não se perder, é fundamental que tenha um método bem definido. E a gente tem aqui um método bem definido para vocês fazerem isso, ok? Para a gente concluir aí, está faltando o quê? Avançar em relação ao C4 Model, né? Beleza? Vamos lá para o C4 Model? Mas antes do C4 Model, eu ainda vou enfatizar um pouco mais aqui esses artefatos, esse encadeamento de artefatos. Vamos lá. Então, eu já tinha falado isso na aula passada, né, sobre vocês aqui da questão de HC, essas etapas no design de uma solução de um sistema interativo, né, tem objetivos, tarefas, interação, interface abstrata, interface concreta, e como que a gente está propondo aqui no nosso processo, né? Então, tem aqui as personas, mapa de empatia, histórias dos usuários, a gente vai fazer um refinamento sucessivo, tem aqui os diagramas de identidade de relacionamento e o modelo C4. Então, nosso objetivo hoje aqui é concluir esse processo todo, né? Porque já falei dos demais elementos, faltou entrar em profundidade em como construir esses modelos C4. E aí eu vou mostrar as ferramentas aqui para você, porque a gente vai conseguir gerar um modelo C4. Então tá essa figura aqui, a figura do modelo C4 extraída lá do site, C4, né, c4model.com, tem que falar em inglês, né? c4model.com. Tem um artigo em português que foi traduzido, e aí tem as explicações em português também, vocês podem ler com mais detalhe. Mas eu vou tentar sintetizar aqui para vocês, né? Eu já falei para vocês que ele é um diagrama que ele considera quatro níveis relacionados. Ele chama C4 porque são quatro níveis que começam com palavras que começam com a letra C. Primeiro nível é o contexto, lembra? O contexto é muito importante, ele é o nível primário de tudo. Então, no nível de contexto, a gente vai representar o quê? Os usuários do sistema e os demais sistemas, caso existam, em que o seu sistema proposto aqui, modelado, ele interage. Então, o sistema que está sendo modelado, ele será apenas uma caixinha no nível 1 de contexto. As demais caixinhas aqui são usuários ou outros sistemas com que o sistema que está sendo modelado interage. Ele é muito simples. A gente vai criar ele. Na sequência, esse sistema aqui, que está sendo modelado, a arquitetura dele vai ser expandida, né, vai ser demonstrada em termos de containers. Eu vou explicar melhor o que são esses containers, que são programas em execução. E esses containers aqui, eles podem ter uma modularização em termos de componentes,
Esse aqui a gente não vai trabalhar ainda, né? Esse aqui é só se for necessário, a gente geralmente utiliza na prática, só se for um container mais complexo, que faz sentido especificar isso, a gente utiliza. Veja que os componentes aqui, esses níveis, eles são opcionais, você pode especificar todos os níveis ou não. Geralmente se trabalha mais nos níveis 1 e 2. E no nível 4 é o nível do código, né? E eu vou destacar que a gente tem o diagrama de entidade de relacionamento, que vai estar relacionado a isso aí, beleza? Vamos lá, mais uma vez, eu vou por repetição aí, pessoal. Então a gente pegou aqui aquela documentação inicial que a gente gerou, as personas, mapa de empatia e as histórias do usuário, estão relacionados ao nível de contexto. A partir dessas informações a gente consegue gerar o diagrama do nível de contexto. Na sequência, é importante enfatizar aí que a gente tem o diagrama de identidade de relacionamento. Esse já está relacionado ao nível do código. Aí você vai falar, opa, mas peraí, eu estou indo do nível 1 para o nível 4, mas pode isso? Pode, porque no processo de análise aí, a gente começou lá no nível de contexto, depois você vai refinando em diversas perspectivas. Então, essa perspectiva dos dados que serão utilizados no sistema, ela está mais relacionada ao nível 4. Veja que essa abordagem mais da engenharia de software, né, que você tem o problema e aí você define os dados para então ver as funcionalidades e aí dar a solução para o usuário. Na perspectiva de desenvolvimento em HC, né, de sistemas interativos, você pode partir uma abordagem central do usuário, definição de funcionalidades, né, entender o que ele quer resolver para então chegar na modelagem dos dados. Tem essas duas perspectivas, a gente está trabalhando as duas aqui de forma até paralela, né, porque na prática você tem que ficar pensando nessas duas perspectivas para poder fazer uma modelagem mais assim, facilitar o processo para você. Só que é difícil pensar os dois ao mesmo tempo. Só com a prática, né? Vocês vão praticando, vocês estão começando agora. Pode ser bem difícil fazer isso, mas com a prática vai ficando fácil. Você já consegue pensar das duas formas. Aqui o nosso modo é centrado no usuário, então o nosso processo aqui ele realmente começa lá com o usuário para então chegar no código. Mas eu já estou dando aqui um exemplo de elemento de especificação que já está lá bem próximo ao código, que são, por exemplo, os diagramas de entidade de relacionamento. E aí, o que a gente tem que agora definir melhor aqui e conseguir especificar é em relação aos containers. E aí tem um conceito de container que talvez possa misturar. Quando a gente vai falar para container é um container Docker, né? Que está muito na moda aí. Não é container Docker. Aqui é programa em execução em um dispositivo. Esse dispositivo pode ser um computador, um servidor na nuvem, um smartphone, qualquer coisa, mas está relacionado com esse conceito de você ter um programa em execução. Vocês já sabem o que é um programa, né? Vocês escrevem seu código-fonte, roda ele, gera um exe. O exe em execução é um programa. Vocês ainda vão ter um módulozinho aí de sistemas operacionais e redes que vão falar. Então, esse programa em execução que vai ser o container. Então, se o usuário está interagindo com o meu sistema web, ele está acessando esse sistema web pelo navegador, aquele navegador é um programa em execução, ele vai estar em alguma máquina. Isso é um container. Esse navegador, ele vai ser cliente, né? A gente está numa estrutura web aqui, é cliente servidor. Ele vai ser esse cliente do meu servidor que vai ter um programa rodando, que vai ser o servidor de aplicação. Esse servidor de aplicação, ele vai estar em outro container. Então a gente vai representar esses elementos, né? O usuário acessando pelo smartphone dele ou pelo computador dele, aí vai ter o browser, aquilo é um container, e aí você tem lá um servidor que vai estar na nuvem em algum outro lugar, mas vai ser um computador que vai estar rodando, ele vai ter o servidor de aplicação rodando que vai atender a requisições do cliente. E aí esse servidor de aplicação ainda está sujeito a interagir com outros programas rodando, por exemplo, o banco de dados. Então, a gente vai ter que representar o navegador, o servidor de aplicação, e se ele estiver utilizando um banco de dados externo, há esse relacionamento ainda com o banco de dados externo. E vocês ainda vão aprofundar mais aqui na arquitetura, né? A questão eu deixei até para o final porque é um elemento que para vocês realmente fazerem sentido, vocês vão aprender esses componentes nos módulos de web 1 e 2. E lá vocês vão ver que existe o servidor de aplicação, que vai ser o front-end, tem um servidor que vai ser o back-end, que vai estar ligado ao banco de dados. Então tem dois programas de execução aí, ao mesmo que vão estar rodando nessa arquitetura, e então a gente vai ter que separar em dois containers. Então, assim, de forma geral, vai ter esses elementos dentro do que a gente está trabalhando aqui. Pode surgir serviços externos, eu vou até dar um exemplozinho para vocês, mas é isso que eu queria mostrar aqui, falar, e com os exemplos espero que fique mais claro. E sem dúvida, para ficar realmente mais claro e mais preciso, vocês
ainda vão fazer, né, quem não tem essa experiência, vão ter os módulos de sistemas operacionais, de redes, vão ter a Web 1, Web 2, aí lá vocês vão ver todos os componentes. Aí, quando chegar lá na Web 3, aí sim vocês vão conseguir falar, então isso é claro que isso aqui é óbvio, que isso aqui é trivial. Se hoje está muito difícil, fiquem tranquilos, vai ficar trivial quando chegar na Web 3. Para alguns aqui já pode estar fazendo sentido, já pode estar muito fácil também. É importante fazer essa reflexão agora para não assustar também demais. E os componentes aqui, só caso vocês utilizem algo muito sofisticado que necessite fazer uma especificação. A gente aqui não vai trabalhar, talvez no Web 1 e 2 faça sentido destacar alguns componentes. Por exemplo, no navegador serão 3 componentes. Vão ter a parte do código que vai ser HTML, a parte do código que vai ser CSS e a parte do código que é JavaScript. Colocando que o que está rodando no navegador são códigos que são descritos nessas 3 linguagens. Então, esses são exemplos de componentes que vão existir nesse container do navegador que está sendo executado. Beleza? Mas não vou entrar em detalhes não. É só a gente estar preocupado aqui nesse nível 2, pelo menos aqui hoje. Aprofundando um pouco mais aí, eu peguei a imagenzinha das abstrações do C4 Model, joguei lá no Google Tradutor, não sei se vocês já fizeram isso, ele consegue traduzir imagens, e ele traduz imagens até fazendo a tradução assim, dos rótulos que estão ali. Então, ele traduziu o container para recipiente, eu achei estranho. Aqui embaixo ele manteve container. Aí eu coloquei container aqui, coloquei contexto. Se vocês acessarem aqui a figura inglesa, elas não vão ter esses elementos aqui que eu adicionei para poder manter a consistência na tradução. Mas a ideia do C4 Model é isso aí, ó. O sistema de software é composto por um ou mais containers, que são aplicações e armazenamentos de dados, cada um contendo um ou mais componentes que, por sua vez, são implementados por um ou mais elementos de códigos, que são classes, interfaces, objetos e funções. Então a gente está agora nesse momento interessado em especificar containers. Para poder fazer isso aqui, links e software de apoio, tem um site do C4 Model e eu estou sugerindo vocês utilizarem esse ArcMate Tool aqui, que eu achei que é uma ferramenta de graça, e ele mostra aqui como faz esse mapeamento. Será que eu consigo aqui mostrar para vocês? Eu vou mostrar aqui para vocês o mapeamento que eles fazem aqui. Cadê aqui? Pronto. Vou mostrar primeiro aqui a página. Isso aqui é a página do C4. Então ele vai falando aqui um modo para visualizar a arquitetura de software, né? Ele vai falando aquela problemática que eu já falei para vocês, das diferentes formas de representar aqui modelos. E ele dá aqui, resumidamente, aqui a figura que eu mostrei para vocês. Eles mostram como é que é. Aqui a figura que eu falei da abstração. Ela é em inglês. Se vocês não quiserem ler em inglês, vocês podem vir aqui embaixo, que tem aqui, ó, InfoQ, o modelo C4 de documentação para arquitetura de software. Tá aqui, ele tem em português. Ele descreve a páginazinha ali em português. Ele não traduziu a imagem, por isso que eu fiz aquela tradução. Então tá aqui a descrição. Simon Brown, esse aqui é o criador aí da proposta do C4. Tem uma apresentação dele na USP, tem umas apresentações bem legais também, mas tá em inglês, pessoal. E aí quem souber inglês sai na frente. Mas não tem problema não precisa saber não. E o legal aqui de ferramenta, porque não só, né, falar da anotação, falar de como que usa, é importante ter uma ferramenta para fazer, né, isso aqui. Essa ferramenta que ele utilizou é muito legal, essa aqui de cima, mas elas são ferramentas pagas, né, que fazem isso aqui, você tem que pagar. Mas aqui ele coloca, teve ferramentas gratuitas. Tem outras formas de visualização também, tem aqui a ferramenta Tooling. E aí você vai marcando, se você quer para os diagramas estáticos, dinâmicos, deployment, open source, aí você vai colocando aqui o que você quer, e no final ele te dá isso aqui, você pode clicar. Eu cliquei no Arc aqui, que é o estava primeiro que ele coloca. Ele mostra outros que podem ser utilizados. Por exemplo, o modo aqui, você te dá até um linkzinho. Vocês não estão vendo aqui no canto, tá vou clicar aqui, ó. Pra vocês verem. Ele te dá aqui no GitHub. Então você vai ter que pegar aqui e fazer o quê? Você mesmo vai ter que criar o seu executável aqui para poder rodar. Ele te permite fazer isso. Mas eu não quero ficar criando, eu uso Windows, eu gosto de praticidade, eu gosto de baixar até de preferência eu queria usar na web. Esse Structurize aqui achei fantástico, que ele usa lá em cima, só que ele para usar bem ele é pago. Aí eu resolvi pegar esse Arc aqui, depois de testar alguns, eu achei que o Arc foi o mais razoável. Clicando aqui
Ele abre essa página, e essa página ele conta, né, como que ele dá suporte ao C4, fazendo alguns ajustamentos. Então, o que, que é os elementos que tem aqui, concretamente? Tipo, a pessoa ele vai representar como um ator do negócio, o Software System Container como um Component Application. Então, ele vai falando aqui dentro do que ele já tinha, porque ele não foi proposto, né? O ARC não é proposto para fazer modelagem C4. Ele está ajustando, né? Está utilizando o ARC para fazer modelagem, o ArcMate, para fazer diagrama C4. E eu achei aqui bem legal. No final ele deu até umas dicas aqui, ó, de como fazer labels expressions. Eu estava testando aqui que no final você consegue ter até umas anotações legais aqui dos seus componentes. Eu usei de uma forma bem simples já, achei que foi suficiente. E agora estou até testando aqui ele de uma forma mais sofisticada. Esse íconezinho bonito aqui, ele fala que tem que instalar um módulo mais complicado aqui. Aí o cara até pediu aqui, ó, Usma, por favor, seria possível fazer o upload desse documento aqui? Aí ele fala, farei isso em breve, porque tem algumas fontes aqui que agora estão mais fáceis de instalar pelo Font Loader plugin. Então, sem ter esse carregamento dessa fonte, não vai funcionar o modelo dele. Ele falou isso em 2020, até hoje não fez o negócio. Mas não tem problema não, a gente vai utilizar do modo simples mesmo, que não vai ter problema aqui para poder gerar os diagramas e vai ser suficiente, porque a gente está utilizando uma forma aqui mais tranquila. Beleza? Vou voltar aqui para o PowerPoint. It's pizza time, né? Então vamos fazer nosso exercício da pizza. Para fazer nosso exercício da pizza, eu vou começar aqui. Cadê? Eu vou começar resgatando a nossa história do usuário, né? Nossa documentação. Então tá aqui o nosso documento no Word. Por que eu estou resgatando aqui nosso documento? Nosso documento agora tem que chegar, a gente está acabando, né? O módulo, né, de engenharia de software, a gente tem que chegar numa conclusão dele aqui, tem que estar bem definido, né? Eu, antes de gravar o vídeo aqui, eu fiz um pente fino aqui nele, fui atualizando, vou mostrar para vocês o que eu atualizei. Em termos de introdução, para mim já tá adequado, tá suficiente aqui, tá muito bom, inclusive. Então, o ChatGPT ajudou a gente bastante aqui, ficou show. Os objetivos também estão bem definidos aqui, tá legal. Na metodologia, eu fiz um pequeno ajuste aqui, que ele falava de um processo de 6 passos, aí eu mudei para 4 etapas aqui, que são as etapas mais importantes para a gente. O descobrir, definir, desenvolver e entregar. Diamante dos problemas, diamante das soluções. Então, essas 4 etapas principais: pesquisa, análise, ideação e testes. E aí eu tenho que definir agora, já tinha definido bastante dos problemas, né? Faltou definir das soluções. Então, vamos lá. Dos problemas aqui, eu até coloquei agora, diamante dos problemas. Em relação às atividades atinentes ao diamante dos problemas, foram utilizadas as seguintes técnicas com o intuito de aprofundar a compreensão do problema e promover uma análise para decidir o que deve ser feito. Aí eu já tinha colocado isso para vocês, não tem novidade. Personas, mapa da empatia, história dos usuários. Nas histórias do usuário aqui, eu fiz questão aqui de enfatizar, né, essa definição aqui do quem, o que, porquê e como que a gente vai representar o épico, que vão ser as funcionalidades. Então está aqui as ferramentas utilizadas. E o que é novidade é o diagrama das soluções que eu defini. Então no diagrama de soluções aqui, em relação às atividades atinentes ao diamante das soluções, foram utilizadas as seguintes técnicas com o intuito de aprofundar na definição do sistema. Primeiramente, foi definido um diagrama de entidade de relacionamento, organizando os dados que serão gerenciados pelo sistema. Na sequência, foi definido o modelo com a arquitetura do sistema utilizando o modelo C4. Por fim, foi criado um protótipo interativo do sistema utilizando o Figma. Vale ainda ressaltar que as histórias dos usuários foram refinadas, detalhando melhor as tarefas que descrevem as funcionalidades estabelecidas na forma de épicos. Falando ainda em relação a referências, a gente tem uma boa referência aqui de engenharia de software, né, o livro do Marco Túlio Valente, professor da FMG, fantástico, que ele disponibiliza para a gente de graça. Esse aqui é o do modelo C4, eu peguei o artigo da InfoQ, que está em português, coloquei como referência. E em relação à especificação do sistema interativo, se vocês quiserem utilizar o livro da professora Simone Barbosa, recomendo também. Depois eu vou até atualizar aqui e vou disponibilizar esse template para vocês, já utilizando essa referência aí da professora Simone, ok? Então veja aqui que é um processo interativo, a gente vai refinando e vai melhorando esses documentos aí. Então tá aqui as ferramentas C4, tá aqui no caso a gente está utilizando o ArcMate Tool, então estou utilizando aqui a referência
como que eles fazem esse mapeamento, né, do C4 no Archimate Tool e o Figma. E aí vem os resultados. Então já tinha aqueles resultados das personas mapa de empatia. Aí tem só da tia Cotinha. Aí eu coloquei do Lucas aqui, mas não coloquei mapa de empatia, não tem problema. Vocês já superaram isso bem. Não vou ficar expandindo mais o documento, já está com 11 páginas aqui. Mas uma especificação completa tem que ter todas as personas com seus respectivos mapas de empatia e as histórias de usuários, né? Então tá aqui a história do usuário na forma longa, né, que foi criada no projeto PT. Algumas você tem que ajustar para a realidade do que vocês estão modelando no sistema. E aí, esse aqui é na questão da definição. Ao final, né, quando a gente vai concluir o primeiro diagrama, o diamante, que é o diamante dos problemas, a gente tem que definir quais são as funcionalidades. E aí vem a definição das funcionalidades do sistema. Então eu comecei usando aquela forma, né, que tem a iniciativa, que vai, em uma frase, vai falar qual é o objetivo geral do sistema, permitir aos clientes da pizzaria Donatello fazerem pedidos no salão de forma eficiente e personalizada, escolhendo pizzas e bebidas do cardápio diversificado. Vou destacar os usuários do sistema, que é fundamental ter eles bem definidos para poder fazer o restante. Então temos aqui cliente e atendentes. De forma específica, eu tenho aqui várias personas, mas eu tenho que generalizar eles em termos de usuários gerais. Então são clientes e atendentes. Ou cliente e atendente. Vou colocar de forma específica, que é um usuário. Tem cliente e atendente. Então os épicos aqui, acabei ficando com 5 funcionalidades principais, né? Como cliente eu quero fazer pedido de pizza e bebida, como cliente eu quero personalizar pedido, como cliente eu quero pagar a conta. Só isso. Como atendente eu quero atender os pedidos e como atendente eu quero fechar a conta dos clientes. Nas tarefas, veja que agora eu especifiquei melhor as tarefas. Ó. Vou juntar aqui. Ó. Do App 1 eu tenho a tarefa. Como cliente, eu quero visualizar o menu com pizzas e bebidas. O menu é o cardápio, né? Vou até mudar aqui, porque pode confundir com o menu de opções do sistema. Então, aqui, ó, é importante escolher boas palavras, com cardápio, com pizzas e bebidas. Como cliente, eu quero selecionar uma pizza e bebidas. Então, está aqui a tarefa 1.2, tarefa 1.3, como cliente, eu quero confirmar o pedido. Então, você imaginou esse processo? Ele vai lá, ele visualiza o cardápio, ele seleciona o pizza e bebidas, e isso vai estar tipo num carrinho ali, e no final ele confirma o pedido. Se vai ter carrinho ou não, eu ainda não entrei nesse detalhe, de forma geral está aqui nessa especificação, já é suficiente. Tarefa 2.1, vamos lá, ele quer personalizar o pedido. Então seria uma outra forma de fazer pedido, mas personalizando. Então ele visualiza o menu, né, o cardápio, com pizzas e bebidas. Como cliente eu quero selecionar uma pizza e bebidas. E aqui a forma dele personalizar é adicionar observações no modo de preparo e servir o pedido. Como cliente eu quero confirmar o pedido. Então só vai ter essa tarefinha a mais aqui, essa subtarefa aqui a mais, que vai atender o Épico 2. O Épico 3, em relação aqui, o cliente quer pagar a conta, o cliente visualiza a conta e ele chama o atendente para pagar a conta. E pronto. Para atender aqui os pedidos, o atendente quer visualizar a solicitação de atendimento e quero selecionar e visualizar um pedido para atendimento. Eu quero marcar que estou atendendo o pedido, né? Porque caso tenha vários atendentes ali, a gente não vai ter 2 atendentes atendendo ao mesmo pedido de mesa, né? Do cliente. Então ele vai ter esse status, cada pedido então já vai ter um status aqui. Ó, já estou fazendo uma modelagem, então o pedido tem que ter status. E como atendente eu quero marcar que atendi o pedido. E aí já foi atendido. Como atendente eu quero visualizar a solicitação de atendimento, quero visualizar as que são fechamento. Ele sempre começa. Eu estou generalizando aqui que um pedido ele pode ser um pedido de comida, né, de atendimento, uma solicitação, uma solicitação de novos solicitação de novos produtos, né, bebidas ou pizzas. Mas também pode ser uma solicitação de fechamento de conta. Então eu estou chamando isso aqui de solicitação de atendimento. Pode ser para isso ou para isso. Depois eu poderia até refinar aqui o épico só para ser o atendente, eu quero atender os pedidos dos clientes. Pode ser pedidos de novos produtos ou pedido de fechar a conta. Mas eu fiz questão de deixar ainda separados os dois épicos aqui, porque são coisas diferentes. É modelagem, pessoal. Não tem certo e errado, mas pode facilitar ou dificultar a vida de vocês na implementação do sistema. Então aqui a diferença dos dois é esse, né? Que aqui eu fiz para ele fazer o pedido, aí muda o status do pedido.
e aqui no 5.1 ele pode visualizar o fechamento e aqui ele vai lá marcar o fechamento. E fazer o fechamento, receber o dinheiro e ele fechou o fechamento. Quando ele fechou, a mesa voltou para o status de aberta, né, de iniciar atendimento. Viu aqui como é que fica encadeado? Descrição geral da história do usuário, definição das funcionalidades em forma de épicos, tarefas de forma específica aqui, item a item. Avançando na especificação, diagrama de entidade de relacionamento. Aí eu coloquei aqui uma modelagem bem simples, né? A gente vai ter os itens. Então, por exemplo, na hora que estiver vendo no menu, né, no cardápio, ele vai mostrar uma coleção de itens. Poderia ter um outro campo ainda que fosse, por exemplo, categoria. Se é pizza, se é bebida. Não coloquei categoria, tá? Modelagem super simples aqui. Onde que eu fiz essa modelagem? No PowerPoint. Eu queria fazer algo bem rapidinho aqui, só para poder demonstrar o conceito para vocês. De novo, pode ficar sendo refinado. Quanto mais correto você faz desde o início, menos retrabalho você terá. Aqui eu só fiz o mais simples possível para a gente ter uma noção de como que vai funcionar essa lógica aqui. Então o item tem um ID, vai ter uma foto, uma descrição e um preço. Aí o usuário chega, cada mesa, imagina o seguinte, vai ter uma mesa, a mesa ela tem um QR Codezinho, vai ter um ID ali relacionado. E no sistema o usuário vai conseguir ver os itens e ele vai conseguir abrir um pedido naquela mesa. Quando ele abre o pedido na mesa, aquele pedido é feito, né? Ele vai selecionando um carrinho, no final ele fez o pedido, que aí o pedido vai ter os itens e a quantidade dos itens, e ainda pode ter uma observação, que é a personalização do item. E no final vai ter um valor. Veja que esse valor aqui eu posso ser tão simples quanto preço vezes quantidade. Mas já que na observação aqui o usuário pode querer personalizar, porque eu tenho que atender o Épico 2, eu posso personalizar, essa personalização pode gerar uma alteração do valor. Aí eu estou deixando para o atendente fazer essa gestão. Então na interface do atendente é que vai ter a possibilidade dele alterar o valor. Automaticamente o sistema pode dar uma sugestão do valor e o atendente pode ajustar esse valor de acordo com o que for pedido. E aí o usuário vai poder fazer novos pedidos, acrescentar novos itens de pedido e vai adicionando novos valores. E é o atendente que vai sempre fazendo esse controle. No final, quando o usuário, né, é o cliente, ele quer saber quanto ele tem que pagar, ele pede, né, no sistema qual que é, eu quero que você me mostre a conta. Aí na conta ele vai mostrar todos os itens pedidos, as observações e o valor final daquela conta. Aí ele chama lá o atendente vai lá e recebe o valor e encerra o pedido, mudando o status dele para concluído. E aí tá, então tá concluído o sisteminha. Uma ideia muito rápida de como que é o processo, né? Veja que não basta apenas olhar os dados, você tem que ter essa lógica de como que é o fluxo de operação desses dados para atendimento aqui das funcionalidades. Então tá aqui a modelagem super simplesinha aí, só para dar essa ideia. E agora a gente tem que fazer o quê? A modelagem do sistema C4, e eu vou deixar como desafio aí para vocês fazerem no Figma. Já acrescentei aqui a conclusão, que esse documento apresenta a modelagem do sistema de informação para a pizzaria da tela, que possui como objetivo, aí eu copiei lá na iniciativa. A metodologia utilizada é baseada no diamante duplo. Os artefatos criados ao longo do processo são descritos nesse documento e estão disponíveis para validação junto ao cliente. Uma coisa bem simples para poder ter conclusão. Então, pessoal, estamos aqui. Modelo C4. Tá muito rápido? Tem alguém assistindo em 2x? 1,5. Eu liguei o turbo aqui hoje porque tá muita revisão. Muita revisão. A gente liga turbo, mas quando tem conteúdo novo, a gente tem que, fazer uma pausa aí, para vocês terem tempo de refletir. Eu apresentei esse diagrama de relacionamento, que é uma informação nova, mas vocês já sabem trabalhar bem com esse conteúdo aí. E agora a gente tem que ir para onde? Temos que ir para o ArcMate, né? E eu vou aqui, tem cliente e atendente. Esse aqui são meus épicos. Então, a questão que, lembra que eu falei que a gente tem que levar a definição, né, de quem são os usuários para o sistema? Então, tem cliente e atendente. Cadê o ArcMate aqui? Tá aqui. Eu estava fazendo um teste aqui. Eu vou apagar esse teste aqui porque eu vou deixar ele aqui, o cliente aqui. Isso aqui é um teste. É o seguinte. Então, isso aqui é a interface. Quando vocês entrarem aqui, vocês vão aqui, Empty Model. E aí vocês vão criar um modelo em branco. Close Model. Eu já tinha outros modelos criados. Eu vou fechar esse aqui, ó. Close Model. Posso fechar aqui. Esse aqui lembra que eu mostrei para vocês, a aplicação do bem-estar? Ela aqui, ó.
Eu vou aproveitar isso aqui, eu não vou fechar isso aqui não, porque eu vou aproveitar ele. Eu já tenho aqui mais ou menos estruturado, então eu vou aproveitar isso aqui para poder fazer o nosso. Ctrl C, Ctrl V mesmo. A vida é assim, pessoal. Vamos agilizar, mas tem que saber o que está fazendo, né? Só copiar e colar sem entender. Então o que ele fala é o seguinte: os usuários são modelados para business actors. E aí, primeira coisa, quando eu cheguei nesse sistema aqui, ó, da pizzaria Donatello, de Fulvio, eu tive que entender aqui esse mapeamento. Essas aqui são as paletas, que são os elementos que eu posso utilizar aqui para modelar no sistema. Eu tive que entender isso aqui. Aqui são relacionamentos, aqui são agrupamentos, aí tem aqui alguns outros elementos, enfim. E ele me fala que o business actor, que os usuários serão business actors, é assim que se modela aqui nesse sistema. Então eu tive que entender, ele fala do application component, tá lá na página, se vocês entrarem aqui, ó, vou voltar lá no navegador, ó. O navegador ele vai falando aqui, ó. Ops, é aqui mesmo, ó. Então aqui, ó, a pessoa pode ser mapeada para um business actor, um sistema de software, um container pode ser mapeado para application component, um componente pode ser mapeado para application function, mas a gente não vai ter componentes. Code elements pode ser de outra forma. E esse aqui, o relationship, pode ser mapeado triggering relationships. Então a gente vai estar utilizando muito esses dois aqui, o application component e o business actor. Eu ainda utilizei um outro componente de agregação. Vou voltar aqui para o Archimate. Então, como eu faço para colocar? Aqui eu já coloquei o cliente. Só que eu estava fazendo um teste aqui. Lembra que eu falei que ele ensinou fazendo aqui umas propriedades do label? Eu estava testando isso e funcionou direitinho. Tive alguns probleminhas no início, mas, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, tava um erro que eu fiz. Quando eu botei documentation, eu botei assim, ó. Aí ele estava aparecendo documentation. Aí eu tive que ter cuidadozinho com essa anotação. Isso aqui é um software feito para desenvolvedor de software, software avançado, né? Software para usuários avançados também. E vocês são usuários avançados, desenvolvedores de software. Então, não esperem tantos conforto desses sistemas mais de usuário final. Aqui, se você fizer besteira, ele vai fazer besteira na sua cara. Então, aqui, eu esqueci de colocar aqui, ele não vai me avisar que eu esqueci. Ele simplesmente vai repetir aquele caractere ali. Aqui eu coloquei essa anotação. Opa, ele atualizou. Eu posso aqui nas propriedades adicionar stereotype, coloquei person, e a descrição está aqui no documentation. Então aqui são testes, eu vou lá, cliente da pizzaria Donatello. Olha que legal. Viu como é que fica ali? Atualizou? Beleza. Então tá o cliente. E se eu quiser colocar agora o atendente, né? Aí eu pego aqui o business actor, eu vou arrastar para cá. Atendente. Opa, mas o atendente tá faltando o restante ali, ó. Se eu vir aqui colocar aqui o stereotype properties. Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque eu tenho que copiar aquela especificação. Aqui tem a ver com o label. Então vou copiar esse aqui. Agora funcionou. E está faltando documentation. Tá bom? Não, vamos especificar mais. Ele ainda tem aqui, eu mostrei para vocês aquela outra representação que eu estava utilizando, né? O business actor, né? A figura pode ser assim. Assim, quando eu tenho a especialização, ela fica muito feio, né? Mas eu poderia, por exemplo, tirar aqui essa especificação do label, cliente. Enfim, a posição aqui tá aqui. Entendeu? Que vocês podem, eu queria botar no meio da cabeça, mas eu não consigo, eu não tenho aqui uma forma de fazer esse controle. Então aí vai de vocês. Como é que vocês vão querer trabalhar com isso? Vamos voltar com aquela formatação aqui, ó. Eu vou voltar com essa. E eu quero o labelzinho completo. Então, o label completo. Pronto. Então tem o atendente e o cliente aqui. No nível de contexto, eu tenho que representar o sistema. O sistema eu represento como isso aqui.
certo? Ixi. Aí eu tenho que lembrar ainda, Connection Router. Tinha uma outra questão que ele... Você tem aprendido outra vez que eu clico aqui, ele já vai gerando automaticamente aqui o... Não. Ele já vai gerando aqui os conectores. Pessoal, fazer diagrama é uma arte. E aí vocês têm que ficar fera nisso. Então, no diagrama de contexto, eu só vou ter esses dois aqui. Se eu quiser ainda especificar melhor aqui... Opa, tá escrito errado aqui, sistema. Sistema. Se eu quiser ainda falar o que o sistema faz, e aí eu posso vir aqui no meu Word, copiar a iniciativa. Posso também aqui, ó. Ah, eu coloquei na documentação aqui. Não está aparecendo. Como que eu faço? Aqui no Appearance, no Label, né? Olha que legal. Ixi, só que aí tirou o nome, né? Ficou legal? Agora, se tem como fazer isso aqui ficar em negrito, se não tem, aí eu não sei, tem que ler a documentação. Já tá aí uma especificação. Então tá aqui o nível de... Ó, eu posso dar zoom, tá vendo? Nível de contexto. Posso pegar esses caras aqui e jogar deles aqui dentro. Problema. Ficou legal? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma outra view. Aqui eu também posso chamar essa view aqui de contexto. Essa aqui eu vou chamar de outra coisa. Qual que é outra coisa? É um container. Que é o nível 2. Então vamos lá, nível 2. Eu vejo que eu posso ficar clicando e arrastando aqui os bonequinhos de novo. Só que eu vou estar criando outros bonequinhos. Eu não quero criar outros bonequinhos. Então eu vou aproveitar esses aqui. Ctrl C, Ctrl V. Porque eles estão aqui, ó, no modelo. E eu quero expandir essa pizzaria Donatello. Então essa aqui é a aplicação. Em vez de depois, assim, essa ferramenta aqui ela é muito sofisticada. Eu posso até fazer uma modelagem mais complexa de mais outras coisas, mas eu não vou entrar nesse detalhe não. E aqui agora eu vou ter que fazer o que? Uma especificação dos componentes. E aí eu vou voltar aqui para poder explicar para vocês a questão, né, aqui era a aplicação do bem-estar. Eu tenho um usuário que ele vai acessar pelo computador, smartphone dele, a aplicação web. Na aplicação web eu vou ter um componente aqui que é o front-end, que vai estar usando o React.js, que por sua vez ele para funcionar ele precisa de um back-end que está em Node.js e o banco de dados aqui ele está utilizando o Postgre. Esse aqui são containers, são programas que estão rodando. Eles vão estar rodando em algum lugar. Aonde eles vão estar rodando? Aí eu coloquei esse servidor aqui, esse tipo... Aqui, ó, esse aqui é um elemento que é um Type Application Component. Esse aqui é um Type Node. Node é como se fosse um servidor rodando. Então eu coloquei esse render aí, que é o nome do serviço onde a gente vai instanciar para rodar esses programas. Ele vai ser o servidor. Então esse aqui ele está dando suporte para essas aplicações aqui, para esses containers. E esses containers aqui, esses três containers, eu ainda coloquei uma outra notaçãozinha aqui, que é um sistema de software, né, que a aplicação era o bem-estar. Eu vou copiar isso aqui. Será que vai funcionar? Eu estou em dúvida ainda. Mas vamos ver aqui. Ó. Vou lá para o nível 2.
Ctrl V. Opa, funcionou. Ele trouxe todo mundo para cá. Vou tirar um pouquinho de zoom aqui, Ctrl e a rodinha. Vocês vão saber essas coisas. Ó. Tem a rodinha, se eu rodar aqui do mouse, rodinha, tô falando rodinha do mouse. Não faz nada. Agora se eu apertar o Ctrl, ele dá zoom. Opa, cuidado para não ficar... Então, beleza. Então ele rodou aqui. Aí ele criou aqui o usuário. Veja, mas eu não quero usuário. Esse cara aqui não me interessa porque eu já tenho atendente e já tenho cliente. Aqui eu tiro, aqui vai ser Pizzaria Donatella, aplicação, né, tá. Aqui é... E veja que na Pizzaria Donatello, como eu já falei para vocês nos outros, é, no outro exemplo dei, a gente vai ter sistema que não vai ser esse sistema de atendimento de salão. Eu posso ter outros sistemas, né? Aí acontece dele ficar quebrado ali, eu sou bem chatinho com essas coisas. Gosto do negócio ficar bonitinho, ó. Ó, quebrou, eu boto aqui, que é o mínimo. Centralizado, tá. Esse aqui eu vou tirar, mas quando eu apago aqui, não estou apagando ele aqui da especificação, né? Eu estou apagando ele desse diagrama. No nível 1 aqui ele continua existindo. Eu quero o nível 2 aqui. E veja que nesse modelo aqui, tanto o atendente, que é do lado da pizzaria, quanto o cliente, eles vão acessar. E aqui eu vou usar... Qual anotação? Vou usar esse aqui. Vou usar esse aqui. Que ele tá... Vamos colocar essa relação aqui mesmo, simples. Não tá complicando não. Ah, não, tem que ser esse daqui de cima. Tá aqui. E esse aqui tá aqui. Beleza. Então os dois usuários estão acessando aqui usando um computador um smartphone e da aplicação. E aqui ficou o nosso nível 2 de container. Tão simples assim. Ok? Ah, mas eu vou usar outro banco de dados, vou usar o Postgre. Vai vir aqui e edita. Ah, mas eu vou usar uma outra arquitetura mais sofisticada. Aí, pessoal, aí a gente vai ter um problema porque o curso aqui ele é voltado, né? A capacitação aqui, a gente está focando nessas tecnologias. O front-end em React, o back-end em Node.js. E vai ter um banco de dados aqui que vai estar suportando. A gente vai ter... A utilização dele vai ser bem focada no frameworkzinho que vai ter aqui, que já vai fazer essa interação quase automagicamente para a gente. Beleza? É isso aqui que a gente tem que especificar. Se você quiser fazer como eu fiz lá no outro, ó, acho que é o mesmo aqui, ó. Esse aqui é nível 2. Não foi assim que eu fiz lá no outro? Não, eu usei, foi esse aqui, né? É. Deixa eu só ver se tem aqui aparecendo aqui alguma coisa. Aqui, esses elementos que eu trouxe do nível tecnológico, foi daqui, ó, que eu peguei, ó, tecnológico e físico. Trouxe concretamente aqui, ó. Tá. Então, eu aproveitei esses outros elementos. O C4, ele permite fazer esse tipo de especificação. Vou deixar ele aqui um pouco maior assim. Vou botar ele para cá. Vou pegar esse cara aqui, botar ele aqui dentro. Tá todo mundo ali dentro. Eu aumentei ele para cá. Trouxe ele para cá, para cá. Pronto. Olha que legal. Então aqui é o container nível 2. Eu acho que se você quiser, por exemplo, colocar onde que eu quero que fique aqui, se vai ser aqui embaixo, olha lá. Eu posso colocar, vamos pegar esse aqui também, fazer a mesma coisa.
a especificação dele aqui embaixo, ó. Contexto nível 1, contexto nível 2. Ixi, só que eu estraguei o negócio, hein? Ctrl Z aqui, eu vou voltar tudo aqui que eu estraguei. O que eu estraguei aqui? Ah, os elementos não estão indo, não. Por que não estão indo aqui? Eles estão ali por trás. Por algum motivo eles não estão associados aqui dentro e eu acabei estragando eles. Então vou colocar esse. Eu acho que eu consigo resolver de uma outra forma aqui. Não é a melhor forma não, porque eu tá mal modelado. Ah, pronto. Mas eu... É que eles não estão aqui dentro de fato. Aí eu posso... Até foi bom para vocês verem essa questão aqui, ó. Ter a ordem deles. Se a posição, ordem. Então se um tá sobrepondo o outro, você pode ajustar dessa forma aqui, assim. Então o que mais aqui? Quando a gente vai gravando o que a gente vai fazendo, acaba gastando mais tempo. Por isso que eu faço muita coisa sem gravar o vídeo, porque poupa tempo de vocês. Então vamos só fazer aquele ajuste final que eu estava fazendo lá, que é o... pode ser assim ainda, hein? Só que aí se eu fizer isso aqui, ele não faz sentido. Pronto. Tá bom sim. Salvei aqui. E aí, o que eu faço com esse diagrama aqui? Eu posso novamente, né, usar a minha técnica aqui de... O zoom tá dando muito zoom aqui, eu vou, por exemplo, 140 de zoom. Olha só. Aí eu posso copiar aqui assim, ou tem técnicas ainda de exportar. Vamos fazer aqui, ó, 150 vai. Então esse aqui eu vou exportar o 1. Deixa eu colocar lá no... Esse aqui eu vou colocar nível 2. Vou mostrar aqui para vocês no Word como é que ficou. Não, tem que tirar isso aqui, ó. Pronto. Então aqui é modelo C4. Tá aqui o contexto nível 1. Se tiver muito grande, tá vendo que tá muito grande, eu posso redimensionar aqui, não tem problema. Só ter cuidado ali que tem que dar um enter aqui. Por depois a gente pode ver até melhor assim como que eu organizo esses elementos aqui. E aqui é o nível 2. Lembrando que redimensionar diminuindo é melhor do que aumentar. Diminuindo não perde qualidade, aumentar vai ficar feio. Então tá aqui. Agora você ainda pode falar o seguinte: mas e se eu quiser, por exemplo, lá no outro sistema que você falou, que tem o sistema da retaguarda. Como seria o sistema da retaguarda? Vamos fazer só aqui uma modelagem rápida do sistema da retaguarda aqui, como é que seria? Vou criar aqui um outro sistema aqui, um outro view. Contexto, nível 1, sistema da retaguarda, tô falando o sistema do controle estoque, né? Controle estoque. Ctrl C, Ctrl V.
Ah, mas o sistema de controle de estoque não tem cliente. Não tem cliente, realmente não tem cliente. Só vai ter o quê? O atendente. O atendente é o garçom? Não, não é o garçom. E aí eu posso. Só que se eu alterar isso aqui, eu vou estar alterando mesmo o atendente. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é outro, que vai ser o gerente. Vamos lá, person. Ou pessoa. Olha em português mesmo, né? A gente está fazendo modelagem em português. Eu vou voltar nesse aqui para poder copiar label expression. Vou aumentar isso aqui um pouquinho. Ih, cadê? Ah, porque ficou ali para baixo. Então, gerente, eu sou responsável. Esse aqui não vai ser esse sistema, é outro sistema. Então, eu vou colocar aqui o outro sistema. Que outro sistema é esse aqui? É controle. Sistema de controle. Isso. Assim. Aqui nesse sistema de controle de estoque, poderia ser assim? Ó, mas não está aparecendo. Por quê? Porque aqui no label eu não estou colocando. E aí, se eu colocar aqui, está faltando o name. Description. É documentation. Ai, ai. Às vezes copiar é mais rápido do que ficar. Pronto. O controle de estoque tá duas vezes, não tá? Então vamos fazer melhor aqui, ó. Pizzaria Donatello. E se eu quiser ainda fazer, por exemplo, a pessoa aqui, eu tô fazendo uma instância. Então, Pizzaria Donatello. Pronto. Aí ficou até mais bonito agora. Olha que maravilha. Então, nível 1 ele tá assim. E aí tem o relacionamento entre eles. Mas lembra que o sistema aqui de controle de estoque ele pode o quê? Fazer um, um pedido automatizado, né? Então ele vai integrar ao sistema do de onde? O sistema do supermercado. Então vai ter aqui o gerente de pessoa e aí eu vou ter aqui um outro sistema que vai ser o mercado. E aí o estereotype dele não vai ser mais pessoa. Mercado, properties, stereotype system. Que vai ser vai ser automatizado. Então vamos copiar aqui, ó, label. Veja que o label ainda pode ser personalizado. Sistema de tá vendo? Então tá aqui no nível 1, tá assim. Então não necessariamente os atores serão pessoas. Aqui tá no sistema de pedido de controle de estoque tem essa parte aqui que vai ser o sistema de pedidos. Então eu só fiz esse exemplo aqui para poder mostrar para vocês que esses atores aqui são muito importantes. E os atores não necessariamente são pessoas, podem ser outros sistemas. E nesse primeiro nível aqui você representa a relação do sistema que está sendo proposto com atores externos, sejam sistema, sejam outras pessoas, que são usuários aqui.
ainda vale reforçar aqui, por mais, por exemplo, nesse aqui, mas a interface de acesso do atendente do cliente é diferente. Sim, o atendente utiliza um sistema de retaguarda, de back-office, e o cliente vai utilizar um sistema, né, para ele fazer os pedidos. São sistemas diferentes. Vai ter que ter login. Mas esse controle vai estar no mesmo componente, vai ser sempre essa aplicação no React.js, só que vão ser rotas diferentes nessa aplicação. A aplicação vai ter caminhos diferentes para poder usar. De acordo com o uso, vai ser abrindo o pedido pela mesa ou fazendo um login sendo atendente, vai ser diferente. Aí que vai fazer o controle. Então a lógica vai estar aqui dentro, mas o componente, desculpa, o container que vai executar a aplicação no React.js é um só. Os componentes que vão tratar podem ser diferentes, mas os componentes estão dentro do container, dentro da aplicação. Então nesse diagrama aqui a gente representa assim, e só destacando que o importante no diagrama do nível 1 é apresentar os outros usuários. E aí tem a visão geral. Beleza? Vou voltar aqui para o Word. Então a gente terminou de fazer aqui. Eu poderia ir para o Figma agora e vou deixar como atividade para vocês descreverem o sistema em termos dessas tarefas aqui. E aí ficou a especificação completa do primeiro sisteminha aqui, desse de exemplo aqui. E o desafio maior para vocês é conseguir gerar um documento de especificação de sistema, né, de modelagem do sistema de vocês, do projeto final do curso. E aí a gente encerra aqui esse módulo aqui, eu acho que essa parte de modelagem de software aqui. Vamos voltar aqui à pizza. Olha só, acabou a pizza, não temos mais nada nesse momento, porque, bem, é o final do módulo aí da engenharia de software, né, que a gente, de uma forma muito rápida e muito sintética, espero que vocês possam ter aproveitado. Se vocês estão com dificuldade e tal, com algumas questões de linguagem, de usar o português, sinônimos, usar o ChatGPT, veja com uma abordagem muito nova. Se vocês forem para a internet, para o Google procurar como que eu faço para usar o ChatGPT na geração de histórias de usuários, provavelmente não vai ter nada, porque é algo muito novo. A gente está utilizando tecnologia aqui de ponta com vocês e pode surgir, ter dificuldade faz parte do processo, né? Mas eu espero que vocês tenham conseguido fazer isso aqui, todas as atividades propostas de uma forma bem tranquila, bem suave e consigo agora avançar na especificação do projeto de vocês e nos próximos módulos, com aprofundamento na questão técnica de como utilizar as tecnologias de implementação, as tecnologias web para implementação, vocês vão conseguir implementar completamente, né, com sucesso o projeto de vocês. No mais, seguimos aí à disposição, se vocês tiverem necessidade de entrar em contato, tem uns tutores aí que vão estar na ponta com vocês aí, e eles, caso seja necessário, vão repassar para a gente vai conversando, porque o que importa aqui é que vocês consigam atingir sucesso no desenvolvimento do projeto de vocês, que vocês aprendam a desenvolver sistemas web aí com qualidade, né? Que tenham boa usabilidade, que o usuário feliz, vocês felizes, todo mundo feliz, beleza? Foi um prazer estar com vocês aqui e até mais eu volto no Web3. Até lá!